A paz do Senhor a todas, em nome de Jesus, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para fazer esta live. Eu tenho o privilégio dado pelo Espírito Santo de poder trazer todas as sextas-feiras, 16h, algo de Deus para a sua vida, para a nossa vida, em nome de Jesus. E hoje nós vamos fazer o segundo passo para recomeçar. Sexta-feira passada, caso você não tenha assistido, fica aqui na página da igreja. Abaixo desse vídeo você já vai encontrar o primeiro passo. E hoje nós daremos continuidade falando então sobre o segundo passo para recomeçar a sua vida. E em nome de Jesus você vai começar dessa vez firmada na palavra de Deus, firmada no Evangelho, firmada em Jesus Cristo, e nada mais vai dar errado, porque como nós falamos semana passada, a casa pode até ser parecida com a casa de quem não tem Deus, mas quando chega o dia mau, quando chega a chuva, quando chega o dilúvio, quando chegam as tempestades, então a estrutura de uma para outra é que faz a diferença, ou seja, onde você está firmada, onde a sua família, a sua casa, a sua fé está construída, está agarrada, é ali que vai fazer a diferença. Então, para você recomeçar, ter forças para se manter em meio às adversidades. Porque também, como foi falado na live anterior, as adversidades, as dificuldades vêm para todas nós. O dia mau vem para todas nós. Já quero pedir para que você pegue a sua Bíblia em nome de Jesus e nós iremos dar o segmento aqui na palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4 e versículo 31. E a palavra diz assim: toda a armadura, a ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda a malícia seja tirada de entre vós. Quer dizer, o segundo passo para a gente começar a recomeçar a nossa vida, aqui está uma lista, em um único versículo foi listado exatamente tudo aquilo que você precisa de abrir mão hoje para que a sua vida comece a recomeçar. É necessário que você deixe de lado certas discussões, é necessário que você deixe de lado mágoas, que você abra mão. E talvez você esteja pensando assim, poxa, mas se eu abrir mão disso, está querendo dizer que eu apoio o que fizeram comigo, que eu concordo, ou que até mesmo que eu ache certo o que fizeram comigo. E não é sobre isso. Quando você na palavra de Deus, todas as vezes que você liberar o perdão, que você abrir mão sobre algo, não quer dizer que você aceite aquilo, que você concordou com aquilo que foi feito, mas quer dizer que você está saindo fora daquela situação. Você abriu mão daquela injustiça, daquele problema, daquilo que foi causado contra a sua vida, daquilo que fizeram contra você, talvez te perseguiram no trabalho, te perseguiram na sua família, enfim. São tantas formas de sofrer injustiça nessa terra que a gente fica até meio sem, não tem como listar, é muitas formas, mas tem como você... Uma coisa é fato, não tem como você recomeçar uma vida com uma vida cheia de entulhos. Então, como nós estávamos falando na live passada sobre a construção do muro de Neemias, do muro de Israel, perdão, e aí nós vamos então se atentar para o quê? Para a estrutura, onde está firmada a nossa fé. Esse é o primeiro passo. Você precisa de identificar onde você caiu, você precisa de voltar-se para Jesus, você precisa de firmar a sua vida em Deus, firmar a sua vida na palavra, abrir mão de opinião alheia, abrir mão da sua própria opinião para seguir fielmente a palavra de Deus. Porque, como eu disse na live passada, a nossa opinião não vale de nada, não serve para nada, não nos cura, não nos salva. Olha, muito pelo contrário, a nossa opinião é a primeira que nos afunda, infelizmente. Porque a nossa opinião, ela é muitas das vezes construída nas nossas emoções. Ela é construída na nossa carne, naquilo que a gente está sentindo. E isso é um grande problema
para o ser humano, principalmente para nós mulheres que somos mais sentimentais. Aí, voltando para o segundo passo então, identificou a ruína, identificou onde caiu, ok. Agora o segundo passo você precisa de limpar esse terreno da sua vida para recomeçar a sua nova vida, uma nova criatura em Deus, uma nova mulher nascida de Deus. Porque agora você não é mais ali guiada pelas suas emoções, guiada pelas suas opiniões, mas guiada pela palavra. Então, a primeira coisa a ser feita no segundo passo é identificar o entulho. Então, você precisa de identificar o entulho. O entulho é o quê? Tudo aquilo que sobrou de uma queda. Então, quando você derruba um muro, não fica lá os pedaços de lajotas, resto de reboco, resto de papel de parede, de piso, enfim. Ali é o entulho, é o resto. É o que quebrou, é o que caiu, é o que está no chão. Então, esse é o seu entulho hoje. Você precisa de olhar para a sua vida e olhar, olha, a minha vida financeira tem muito entulho. Tem muita coisa quebrada dentro dela. A minha vida conjugal tem muitos pedaços, mas não está nada inteiro, está tudo desmoronado. Você precisa de identificar dentro das áreas da sua vida onde estão estes entulhos. Talvez seja um pecado, talvez seja um trauma, e aí isso acaba, esse entulho, se você já viu alguma casa em construção ou em reforma, quando demole e derruba aqueles muros, derruba uma parede, talvez uma pequena parede, um balcãozinho pequeno, mas faz uma sujeira enorme e ocupa um grande espaço. Não tem como você assentar um tijolo, um piso em cima daquele entulho. É necessário primeiro fazer a limpeza. É necessário primeiro tirar, porque os entulhos, os restos, os pedaços que sobraram de situações que caíram na sua vida ocupam muito espaço na sua vida. Você precisa de ter essa consciência, porque o tempo que você poderia estar investindo numa nova vida que você decidiu ter, você está ali investindo em se desvencilhar, em se desviar dos entulhos, para não cair. Você tem que... Alguém já andou? Talvez você já tenha andado em cima de entulhos? Eu já andei. Você tem que andar de primeiro momento com um sapato baixo. Não dá para você andar de salto alto. Sapato baixo e se equilibrando. Porque se você vacilar, você torce o pé, cai e se machuca. E vou falar, se machuca feio. Pode ter ali ferros, pode ter ali prego, pode ter ali arame, pode ter ali telhas cortadas, tijolos cortados ao meio. Isso tudo machuca. Então, o entulho na nossa vida, quando ele não é limpo, a nossa casa, o nosso terreno, o terreno da nossa vida, quando ele não está limpo e está cheio de trauma, está cheio de medo, cheio de incerteza, cheio de insegurança, cheio de falta de perdão, de rancor, de mágoa, são esses pedaços. E você vai se machucar. Você vai dar um passo e quando você está ali em um momento mais de felicidade, você tirou a atenção de cima daqueles entulhos, é aí que você torce o pé e cai e se esborracha no meio de tanta dor, de tanto passado guardado aos pedaços dentro de você, dentro da sua alma, da sua vida. E aí, isso vai trazer um problema extremamente gigante para você e será impossível, aí sim eu te falo, que será impossível você conseguir recomeçar a sua vida. Então, já fica bem definido esse segundo passo. É o que? A limpeza da nossa alma, a limpeza da nossa vida, a limpeza do nosso espiritual, a limpeza da nossa mente, do nosso coração, dos nossos sentimentos. Esse é o segundo passo. E aí você fica guardando, como eu já falei, pedaços de conversas que te feriram, fica guardando prints de conversas de pessoas que foram desaforadas com você, de pessoas que te xingaram talvez, de que falaram mal para você. Ah, mas isso me serve porque quando alguém vier falar alguma coisa eu vou ter o que provar. Eu até te entendo, até entendo você ter esse raciocínio.
é o que qualquer ser humano pensa, na tentativa de se defender, na tentativa de provar que, olha, eu sou inocente, você está vendo aqui? Só que se você parar para analisar, a palavra do Senhor vem dizendo que Ele é o nosso vingador. Se Ele é o nosso vingador, e se Ele é o nosso justiceiro, então você tem que crer que Ele vai fazer justiça por você. E se isso vai acontecer, e é bíblico e acontece, então você não tem mais por que ficar se justificando, mostrando mensagens, mostrando áudios, mostrando prints, mostrando conversas, nossa, de 2020, 2022. Você não tem essa necessidade mais. Você não tem mais que carregar esse fardo, porque você entregou para Deus e falou, Deus, olha, apaguei tudo, abri mão de tudo, de vídeos, de fotos, eu não quero mais saber dessa situação. O Senhor sabe melhor do que todo mundo que eu fui injustiçada, então está aqui. A prova de que eu confio que o Senhor vai fazer justiça a meu favor é essa. Eu estou apagando tudo, estou cancelando tudo, estou abrindo mão. Ah, mas se alguém vier e te questionar, você vai falar, olha, eu sou inocente, eu não fiz nada disso que estão falando. Ah, mas você tem como provar? Olha, eu não preciso de provar nada para ninguém. O justo não se justifica, isso é bíblico. Eu não preciso de provar nada para ninguém. Porque você já parou para pensar o tempo que você perde da sua vida arquivando esse tipo de coisa? O tempo que você perde da sua vida fazendo questão de lembrar de situações de vexame que você passou e pensando fora daquele momento, olha, eu poderia ter falado dessa forma, olha, eu poderia ter agido dessa forma. Olha, passou. E o que você está fazendo depois daquele momento é perca de tempo. Porque o tempo não vai voltar, aquela pessoa já fez o que fez, você, se foi envergonhada, já foi envergonhada, se foi injustiçada, já foi injustiçada, se você foi ferida, já foi ferida. Isso não vai voltar mais. Então, é claro que, exceto em casos judiciais, que aí tem a questão de provas e tudo mais, aí é uma outra situação, mas coisas mais do dia a dia é só perca de tempo. É perca de tempo. A palavra de Deus já te liberou sobre isso. Já te livrou e falou para você, o justo não se justifica. Então pare de ficar guardando os entulhos, porque isso é entulho. Mensagens printadas, e-mails de 2, 3 anos atrás, pequenos vídeos, áudios, isso é entulho. É entulho porque são restos que sobraram de uma situação que caiu, que foi ao chão, que é uma queda. Então, é entulho. É pedaços, são aqueles pedaços de lajotas, pedaços de massa corrida que está no chão. Sabe, para que guardar? Você só está entulhando seus próprios poços, você só está entulhando a sua alma, entulhando o terreno da sua vida. E é impossível começar, vamos dizer assim, no quesito de construção, assentar uma lajota em cima de entulho. Não tem como. É impossível conseguir colocar ali um piso, um porcelanato, uma pedra de granito, algo que seja do teu agrado, em cima de entulho. Não tem como. Então, você pode até chamar aí um pedreiro e falar, olha, tá aqui o meu terreno, eu quero que você faça assim. A estrutura que você tem na sua mente, ali no papel que o engenheiro fez, é linda. Mas aí o pedreiro vai olhar para você, o seu terreno tá cheio de sujeira, tá por aqui de mato, por aqui de entulho, de terra, de resto de entulho, resto de obra. Ele vai dizer, não, senhora, eu venho? Claro que eu venho. Mas a senhora vai limpar o terreno? Não, esse entulho aí é memória, eu vou deixar aí que é lembrança da casa antiga que eu derrubei. Aí ele vai olhar para a senhora, para você e vai dizer, então, mas do jeito que tá, não tem como eu construir nada aí em cima. Ou a senhora limpa o terreno, ou eu não posso trabalhar, não tem como eu construir. É assim na nossa vida também. Ou a gente limpa a nossa vida, limpa os nossos sentimentos, limpa o nosso coração, a nossa mente, ou então é impossível a gente recomeçar. Ou você se purifica, ou você se lava de toda aquela tribulação, daquele momento de prova, de vergonha, enfim, que você passou, ou então você
está fadada a viver uma vida de pedaços. E pedaços que deram todos errados. Nada de bom, não tem nada que possa fazer com aquele entulho, nada que vá restituir daquele entulho, nada, não tem como colar entulho sobre entulho, não presta para nada. Só ocupa espaço e faz sujeira. Junta ratos, junta barata, escorpião, e aí? E o que é isso? São, na nossa vida espiritual, são os demônios. Porque o diabo ama uma pessoa amargurada. Porque ela se torna um terreno fértil para ele produzir rancor, raiva, ódio, desejo de vingança, fúria, ira. É um terreno fértil para ele plantar toda sorte de semente de pragas, de imundícia, de maus pensamentos, de maus sentimentos, de más condutas. E aí, quando você menos esperar, quando você dá por si, volta, passados-se anos, você cai em si, você fala assim, nossa, como eu tive coragem de fazer isso aqui? Como eu tive coragem de falar tal coisa? Isso não é de mim. Pois é, mas isso é o que a mágoa guardada, a raiva guardada, a ira guardada, é isso que ela promove. Ela te promove a ser uma pessoa que você não é. Ela te promove a ser uma pessoa ruim, a ser uma pessoa vingativa, a ser uma pessoa que tem medo de conviver com outras pessoas, ela provoca crises de pânico, ela provoca ansiedade, ela provoca depressão e ela provoca um medo tão grande que, pelo fato de você já ter sido ferida, você tem medo de se relacionar em todos os aspectos, tanto em amizade, como de homem para mulher, quanto com filhos, com parentes, com amigos, enfim, todos os tipos de relacionamentos. Ela te impede de você se relacionar com outras pessoas, porque no seu subconsciente tem uma voz gritando e uma lanterna vermelha acesa dizendo, você vai se ferir de novo, você vai ser perseguida de novo, você vai ser enganada de novo, olha, não se envolve não, não se envolve não. E aí você passa a viver então apenas relacionamentos rasos. Não é nada profundo, não é nada realmente que você se envolve, que você se lança, que você se entrega. E com isso vem o quê? As incertezas. Com isso vem as tristezas, com isso vem aquele sentimento de estar na companhia, mas estar sozinho. Por quê? Porque você não se lançou de verdade. É um relacionamento superficial, é um relacionamento raso. E Deus, o próprio Jesus, ele nos chama. Olha que coisa forte que Jesus fala assim. Há uma passagem que Jesus estava ali passando por um lugar e um jovem foi até ele, um jovem rico, e falou assim, Rabi, mestre, o que eu tenho que fazer para te seguir? Eu tenho cumprido a sua palavra. E aí todos os mandamentos. E aí Jesus olha para ele e já de cara diz assim, por que está me chamando de mestre? Mestre é o meu pai. E aí ele vai e diz mais, o próprio Jesus diz mais. E ele diz assim, larga toda a tua riqueza, doa toda a sua riqueza para os pobres, para os necessitados e siga-me. Ali, em menos de uma conversa de 5 minutos, Jesus deixou bem claro para aquele jovem que a vida dele tinha muitos entulhos. O entulho do orgulho, o entulho de abrir mão de tudo, o entulho do medo de abrir mão de tudo, o entulho da autoenganação, pensando que era muito certo, olha, eu já te sirvo, Rabi, vem aqui, eu obedeço todos os mandamentos. E ali, em menos de 5 minutos de conversa, Jesus mostrou para ele que ele estava o tempo todo se enganando, que é mentira. Porque bastou Jesus falar para ele, olha, larga todo o teu dinheiro aí, doa para os pobres, siga-me, que ele recuou e ele não fez. Isso mostra claramente que ele tinha um apego em algo que não tinha poder nenhum para mudar a vida dele. E ele perdeu a maior oportunidade da história da vida de alguém, que é ter um encontro com Jesus e escolher qualquer outra coisa sem ser ele. Então, é sobre isso
Preste atenção. Traumas do passado, experiências dolorosas que já... Sabe aquele momento assim? O trauma é uma questão muito complexa, porque você entrega ele para Jesus, muitas das vezes em orações particulares, só que em alguns momentos você deixa ele sair para fora. Você deixa ele se expandir dentro do seu pensamento e nos seus sentimentos. E aí o que acontece? A sua vida se torna um terreno instável. Sabe o que é um terreno instável? É morar na China. Já sabe, a China, ela é um local onde tem muitos terremotos. E aí o que acontece? Lá os prédios são construídos com uma arquitetura totalmente diferente, por exemplo, dos prédios do Brasil. Porque eles têm que ter esse manejo, porque toda hora tem terremotos. Então imagina, toda hora tem terremoto, cai prédio. Toda hora tem terremoto, cai prédio. Não tem gente, não vai ter prédio de pé nunca, porque sempre tem. Então o que eles fizeram? Fizeram com uma engenharia extraordinária, prédios que conseguem fazer pequenas, não algo extraordinário também, mas pequenos movimentos para não causar rachadura no primeiro terremoto que acontece. Esse molejo, eles conseguem fazer esse molejo nessa estrutura desse prédio. E aí o que acontece? Quando vem o terremoto, aquele prédio tem um molejo que a engenharia produziu, e aí ele se balança, mas ele não racha, não quebra e não vai virar entulho. Olha que coisa interessante. Quando você entrega a sua vida para Deus, o trauma na sua vida é algo inevitável. Por que eu falo que é algo inevitável? Uma pessoa que foi um trauma bem pesado, uma pessoa que foi abusada na infância, ela nunca vai esquecer isso. Isso é um fato, nós sabemos disso. Uma pessoa que foi traída, ela nunca vai esquecer isso. Agora, então vamos dizer que são o quê? Os terremotos. Não tem como impedir aqueles terremotos de acontecerem. Então não tem como abrir a sua cabeça e tirar aquelas memórias terríveis, horrorosas, aquele sentimento de dor que você teve. Não tem como tirar. Mas o Espírito Santo, ele vem como essas molas, essa engenharia desse prédio que faz com que você tenha esse molejo, para que você saiba levar a sua vida, e mesmo que aquele trauma, como terremoto, tente vir no dia mau ou no dia bom, vir com maus pensamentos, vir com lembranças terríveis, você fala, não, eu te repreendo, em nome de Jesus eu não te aceito. Isso é o quê? É o molejo do prédio lá da China e do Japão, porque daí você não vai ter mais a demolição da sua vida. Você não vai ter mais sua vida demolida, sua vida quebrada. Todas as vezes você está num momento bom ou ruim, independente, do nada você desmorona, porque traz à tona toda aquela dor, todo aquele sentimento, daquele momento terrível que você passou na sua vida. Então, não estou dizendo que você vai esquecer, que você nunca mais vai lembrar, que talvez você nunca vai sentir ali uma dor, um aperto no coração. Não estou falando isso. Porque eu estaria até mesmo, claro que eu creio no poder de Jesus e ele tem poder para tirar todas essas memórias da sua cabeça. Mas muitas das vezes isso não acontece. E ela continua aí. E daí? Como é que vai continuar a vida com tudo isso? Dessa forma, através dessa entrega a Deus, desse fardo pesado que você carrega, que você não tem culpa, eu vou repetir, você não tem culpa nenhuma sobre o que aconteceu com você, mas você precisa de recomeçar a sua vida. E esse recomeço vem justamente, olha que coisa interessante, de você. E quando você perdoa, não quer dizer que você está aceitando o que fizeram com você. Não quer dizer que você concordou com o que foi feito contra você. Não é isso. Mas quer dizer que você está virando uma página na sua vida. Você está pegando tudo aquilo ali, todo aquele sofrimento, todo aquele medo, todo aquele trauma, toda
aquela tribulação, você está pegando tudo isso, porque está sobre a tua posse, porque é seus pensamentos, suas memórias, você está pegando tudo isso, colocando numa caixa, fechando com um cadeado e falando, Jesus, eu não quero mais esse peso na minha vida. Eu não quero mais esse fardo na minha vida. E aí a sua vida vai parar de ter esse terreno instável. Um dia bem, outro dia mal. Uma semana boa e na outra semana aos prantos, porque está revivendo terríveis memórias do passado. É para isso que o Senhor Jesus veio. Ele só não veio para curar os feridos, os doentes da carne, mas ele veio também, principalmente, para os feridos da alma. E só ele pode te conduzir nesse caminho de libertação, nesse caminho de cura da alma, de cura dos traumas. Mas antes de tudo, você precisa de olhar para o terreno da sua vida e observar todos os entulhos que estão lá. Não tenha medo de encarar os entulhos. Não tenha medo de encarar os maus momentos que você viveu. Não tenha medo de encarar as dificuldades que você sofreu. Mas olhe para tudo aquilo com a cabeça erguida e pensando, eu superei. Tudo na minha vida, tudo que aconteceu comigo, tudo que fizeram comigo foi para me destruir. Mas o Senhor Jesus me sustentou e hoje eu estou aqui. Sabe, tem um salmo que é muito poderoso e um versículo dentro dele que foi Davi quem escreveu. E Davi diz assim, Senhor, prepara-me diante de mim uma mesa farta diante dos meus inimigos. Derrama o azeite sobre a minha cabeça e o meu cálice transborda. Isso é muito forte, porque Davi foi uma das pessoas mais perseguidas da Bíblia. E ele está dizendo isso em um momento em que ele está bem. Em um momento em que ele já está reinando. Em um momento em que ele é rei. E o que eu quero dizer com isso? Fizeram de tudo para Davi não chegar lá. Fizeram de tudo, tanto questões, demônios, eu estou falando agora no questão espiritual, tantos demônios fizeram de tudo para ele não chegar lá, quanto a própria maldade humana fez de tudo para que Davi não chegasse no trono. Mas adiantou. Adiantou todos os anos de perseguição que Saul teve contra aquele jovem, adiantou alguma coisa? Todas as guerras que aquele homem enfrentou de cara, de frente, ele não recuou, ele não teve medo, mas não era porque ele era um homem muito forte, muito temível, poderoso, não. Mas é porque ele confiava em Deus, ele dizia, eu não vou conseguir nada, mas porque Deus está com a gente vai vencer. E acontecia. Tantas chances, tantas oportunidades, em tantas guerras que aquele homem enfrentou, que puderam ter matado ele. Mas aconteceu? Não. Saul conseguiu vencer a promessa que Deus derramou sobre a vida de Davi quando Samuel foi na casa do pai dele e derramou o azeite na cabeça dele e falou, esse vai ser o próximo rei de Israel. Adiantou tudo que Saul fez? Não. Ele sofreu, ele foi perseguido, óbvio, ele ficou cansado, é claro, ele sentiu medo, óbvio, ele sentiu dores, sim, muitas vezes, mas nada disso impediu de ser rei. E aí ele vem e escreve esse versículo poderoso. Deus prepara diante dos meus inimigos uma mesa, um banquete. Derramo do óleo na minha cabeça e o meu cálice transborda. Ele está dizendo, foi isso que o Senhor fez comigo. Foi isso que Deus fez com Davi. Então, talvez você esteja nesse momento como Davi. Então, está sendo perseguida, está sendo injustiçada, está sendo caluniada, sofreu vários momentos terríveis na sua vida, como traumas terríveis, enfim.
foi traída, foi abandonada, foi desprezada, jogada, você se sente como se tivesse sido jogada fora, descartável, como se fosse um copo descartável que a pessoa usa, bebe água, bebe refrigerante, depois amassa e joga no lixo. Talvez você hoje está se sentindo assim. Saiba que Davi também se sentiu assim, mas em nenhum momento como esse que você está passando, nada disso que você está passando vai impedir você de chegar onde Jesus já tem preparado para você. Mas para isso, é necessário que você não pare. É necessário que você recomece, que você aceite o plano de recomeçar a sua vida. Quantas vezes Davi teve que recomeçar? Quantas vezes Davi teve que se esconder em outro lugar de novo? Quantas vezes Davi teve que ir para a guerra de novo? Isso é recomeçar. É recomeçar. Recomeçar, recomeçar e recomeçar e recomeçar e recomeçar. Porque todas as vezes que aquele homem foi para uma guerra, ele estava recomeçando de novo. Tudo de novo, vai para a guerra de novo, correr risco de vida de novo, ser perseguido de novo, correr risco de morte de novo. Tudo isso é recomeços na nossa vida. E não é porque você hoje está mal que quer dizer que não vai haver um amanhã para você. Muito pelo contrário. É sinal de que Deus, se você está vivo, é sinal de que Deus está com você e quer te conduzir a lugares mais altos. É por isso que talvez você passa por tanta luta, por tanta guerra. Mas para você chegar nesse lugar alto que o Senhor preparou para você, é necessário o quê? Limpar o terreno da sua vida. Não permita que os traumas te parem, não permita que as dores te parem, não permita que nada disso, que o medo, a rancor, a angústia, a raiva, a ira, não permita que nada disso bloqueie os seus passos, paralisem as tuas pernas para você não caminhar mais. Não permita que isso aconteça. O perdão, ele nada mais é do que a ferramenta de limpeza. Então o perdão, ele vai ser aquele trator que vai chegar na sua vida com tudo. Ele chega assim com tudo, chega com tudo, pega aquela pá imensa, vai lá naquele terreno que está cheio de entulho e arrasta tudo. E vai puxando. Já viu um trator trabalhando? É extraordinário. E vai puxando tudo. Puxa com uma facilidade, coisas que, se você fosse fazer com uma pá e uma carriola, tu ficaria o mês inteiro, talvez 2, 3 meses carregando. Mas o trator chega e faz de uma vez, rápido, em 2 horas no máximo, tá? Limpinho o terreno, perfeito, pronto para recomeçar. Isso é o perdão. É o poder do perdão. O perdão é assim, quando você libera o perdão para outras pessoas e para você mesma, é esse trator. Ele chega, limpa tudo, em menos de 1 hora, em menos de 20 minutos de oração, você sai de lá transformada. Você sai de lá renovada. Você dobra o teu joelho, você ora e você fala assim, meu Deus. Quando você levanta, você fala, meu Deus, eu sou outra pessoa. É exatamente isso. É exatamente isso. É esse trator que entra com tudo e tira tudo em menos de 1 hora. É isso que é o poder do perdão na sua vida. Ele é esse trator que arranca tudo. Lá em Provérbios 24, em versículo 16, tem um versículo poderoso para a sua vida. Fala assim, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Eu vou repetir para você. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Agora, olha que coisa interessante. Talvez você esteja perguntando, mas eu não sou justa, pastora. Fui eu que fiz errado. Fui eu que traí. Fui eu que persegui. E hoje eu não consigo me perdoar porque eu joguei tudo para fora, joguei tudo para o lixo. Eu destruí a minha família. Fui eu. Talvez você esteja assim hoje. Não estamos falando aqui apenas para mulheres que são vítimas, mas infelizmente existem mulheres que tomaram decisões erradas nas suas vidas e hoje têm sofrido isso. Sofrido essa consequência. E a consequência maior é a consciência.
A consciência é terrível e ela nos acusa o tempo todo. E olha o que esse versículo está dizendo para você. Porque 7 vezes cairá o justo. Aí você fala, mas eu não sou justa. Fui eu que fui errada. Eu sou a pecadora. Fui eu que fiz tudo errado. Fui eu que quebrei tudo. Fui eu que acabei com tudo. Fui eu que destruí meu casamento. Mas o justo, que a Bíblia está dizendo aqui, não é aquele justo que é o perfeitinho, que faz tudo certinho, que é a pessoa exemplar. Não é esse justo que a Bíblia está dizendo. Porque a Bíblia diz assim, o justo viverá pela fé. Então, quem é o justo? Se o justo vive pela fé, o justo é aquele, então, que crê. Então, se o justo é aquele que crê, então, esse justo que a Bíblia está dizendo aqui, porque 7 vezes cairá o justo, se você crê em Deus, se você crê no seu recomeço, firmada em Deus, então você vai se levantar. Porque é o que a palavra está dizendo. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Então você vai se levantar. Você pode ter caído 1, 2, 3, 4, 5, 20 vezes. E aqui não está dizendo que você, olha, pode pecar à vontade, pode errar à vontade, que você vai se levantar. Não, não é isso. Muito pelo contrário. Mas a Bíblia está dizendo, olha, tem momentos, mulheres de Deus, que a gente erra tentando acertar. Nós somos seres humanos. A gente não sabe de tudo. E acontece. Acontece de você falhar, acontece de você errar, acontece de você pensar que ia dar certo e deu tudo errado. Acontece. Como eu já falei na primeira live que nós fizemos, no primeiro passo, às vezes você faz tudo certo, mas no final dá tudo errado. Mas como se eu fiz certo? Porque há também o mundo espiritual. E o mundo espiritual há tanto para o lado bom quanto o lado ruim. E o lado ruim, que é do diabo, ele não quer que você vença na sua vida. Ele não quer ver a sua família construída no altar de Deus. Ele não quer ver você bem. Então, às vezes, você faz tudo certinho, mas o diabo consegue achar uma pequena brecha na cabecinha do seu filho. E sabe, e o seu filho sai fora da igreja e a família fica ali toda sofrendo. E você fala, poxa, eu fiz tudo certo, por que isso está acontecendo com a minha família? Eu criei meu filho dentro da igreja, dentro dos caminhos do Senhor, criei minha filha. Pois é, existe o mundo espiritual também. E existe a influência dele. Então, nem tudo é consequência das nossas atitudes. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é influência maligna, que é influência do mal. Então, muitas das vezes, pessoas erraram e hoje sofrem a consequência dos seus erros. Sim, existe, e é a maioria delas. Mas existem pessoas que fez tudo certo, mulheres que fizeram no seu casamento tudo certo, mas o marido as traiu. E aí? O que ela vai fazer? Acabou para ela? Não tem mais chance? Não tem mais solução? O marido a abandonou, não tem mais solução para ela, essa mulher nunca mais vai ser feliz, está condenada ao abandono? Claro que não. Não é essa a palavra de Deus para nós. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus sempre ensina a gente a recomeçar. Olha aqui esse versículo, Provérbios 24, 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Então, se levante hoje, se perdoe em primeiro plano. E perdoe também aqueles que te feriram, aqueles que te abandonaram, aqueles que te frustraram, aqueles que te decepcionaram, que falaram mal de você pelas suas costas. Perdoe. Entenda, vou repetir, não é por eles, mas é por você. É um terreno que precisa de ser limpo. E quando você limpar o terreno da sua vida, então você vai conseguir edificar um castelo nesse terreno. Mas ele tem que estar limpo. Ele tem que estar purificado. E, por último, mas não menos importante, a procrastinação espiritual. Isso aqui é muito sério. O maior inimigo da reconstrução é o depois. E eu vou te explicar. Você tá lá e você fala assim, ai,
eu precisava de orar sobre essa área da minha vida. Talvez você está assistindo essa live agora e está brotando em você o desejo de se ajoelhar, de orar, de falar com Deus, de limpar o terreno da sua vida. Mas aí, se você bobear, se você esperar demais, sabe o que vai acontecer? Vai falar aqui, ó, é o que eu vou explicar para vocês agora. Depois eu faço. Depois eu vou lá pro meu quarto orar. Agora não vai dar. Depois eu faço. Depois eu oro. Amanhã eu oro. Amanhã na madrugada eu oro. E aí é esse amanhã, é esse deixar para depois que não acontece. Se você está sentindo o desejo agora de fechar teus olhos, dobrar seus joelhos e ore, pare de me assistir. Vai fazer isso, porque isso é prioridade. Isso é o Espírito Santo que está falando com você, que está movendo o teu coração, que está movendo a tua alma. E você se consertar com Deus, você se perdoar e liberar o perdão, é muito mais importante do que qualquer coisa. A sua alma é muito mais importante do que qualquer coisa que eu possa falar aqui nessa live. Então, nós temos consciência disso. Então, você precisa de ter esse momento em que você fala para Deus, Senhor, é agora, é agora, é agora, levanta e vai. Na madrugada, nossa, acordei 3 horas da manhã, despertei sozinha, uma vontade de orar. Não, vou virar aqui. Você vai dormir de novo, é claro. Não, levante e ora. Saia dessa cama e ora. Vai orar. Se você sentiu, não perca tempo, vai orar. E sabe, eu falei a palavra sentir, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque essa palavra sentir, ela é muito perigosa, sabe? A gente fica sempre esperando o sentir é o sentimento e às vezes não vem vontade de orar. Não vem vontade de jejuar. Mas a necessidade nos faz entender que eu preciso de orar. Eu preciso de jejuar pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, enfim. Por mim, pela minha limpeza, eu preciso. Então não é mais uma questão de se eu sentir, não. Eu vou fazer, porque eu devo fazer. Isso é ser uma mulher sábia. É não ser movida pelos sentimentos, mas ser movida por aquilo que deve ser feito. A urgência do agora. O tempo de remover de você, mulher de Deus, remover os entulhos da sua vida é agora. É agora. É agora. Mas você precisa de tirar a procrastinação, deixar de lado o orgulho, deixar de lado a raiva e falar, Deus, eu não quero mais, abro mão e entrego tudo ao Senhor. E aí você vai passar a reviver uma nova vida. É o recomeçar de Deus na sua vida. E é por isso que o Senhor tem colocado você para assistir essa live. Talvez você nunca nem me viu na vida, nem sabe quem eu sou, mas o Espírito Santo de Deus te conhece e sabia que você precisava de ouvir uma palavra como essa. Deus quer recomeçar a sua vida, mas você precisa primeiro, segundo passo, limpar a sua mente, purificar o seu coração, purificar a sua alma, tirando todos esses entulhos, esses restos, sabe? Restos de coisas ruins que aconteceram com você, para que você então consiga recomeçar a sua vida. E aí sim, você estará pronta para viver as promessas de Deus. Em nome de Jesus. Vamos finalizando esta live por aqui. Foi um prazer te ter aqui comigo mais uma vez. Lembrando que sexta-feira que vem, às 4 horas da tarde, estarei aqui de volta com o terceiro passo para recomeçar a sua vida. Deus abençoe a todas, um forte abraço em nome de Jesus e até sexta-feira que vem.